Olá, jovens! No vídeo de hoje, a gente vai começar a ver exemplos de como demonstrar teoremas. Tá? Esse é um assunto muito importante nesse curso de matemática discreta e é um assunto também que vai, assim, perpassa as várias disciplinas da matemática, porque, afinal de contas, o conhecimento matemático ele é construído através da confecção de teoremas e da escrita de demonstração. Então, vamos primeiro entender o que são essas coisas e vamos começar a ver alguns exemplos, beleza? Então, ó, o conhecimento matemático se estrutura essencialmente a partir de alguns fatos que são classificados. Tá? Então, existem os axiomas, que são os fatos assumidos como verdadeiros. Coisas que são, digamos assim, óbvias. Que vem sempre ao caso, 1 mais 1 igual a 2. Isso nem é exatamente um axioma matemático, e é algo que pode ser demonstrado a partir de coisas mais simples, mais óbvias ainda. A gente não vai entrar nesse tipo de detalhe nesse curso. Esse tipo de detalhe faz parte de uma introdução à teoria dos conjuntos ou introdução à lógica, né, coisas um pouco mais profundas. Não vem ao caso aqui para gente. Mas o importante é saber que axiomas são fatos que são sempre assumidos como verdadeiros e que dispensam qualquer tipo de justificativa. Por exemplo, na geometria plana desenvolvida lá pelos gregos há 5.000 anos atrás, eles tinham um conjunto de 5 axiomas que eles utilizavam para demonstrar quaisquer outros fatos acerca da geometria. Aquela coisa lá da soma dos ângulos internos do triângulo 680, né, do teorema de Pitágoras, são todos resultados que são construídos a partir de argumentos lógicos válidos baseados em 5 axiomas da geometria plana. Um deles, por exemplo, está escrito aí no slide. Entre dois pontos passa apenas uma única reta. Esse é um exemplo de um dos axiomas que era utilizado na geometria plana e que hoje, bem, se você quiser fazer geometria plana lá grego, você pode utilizar isso também, mas matemática, como a gente conhece hoje, ela é construída sobre um sistema axiomático conhecido como sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel, possivelmente tendo alguns axiomas a mais. Tá? E, por exemplo, o primeiro axioma desse sistema axiomático é algo que parece até estranho você enunciar como importante, mas é muito importante. Existe um conjunto vazio. Veja que coisa quase que, né, é difícil imaginar como que seria, né, a construção de conjunto se você não assumisse que isso daqui é verdade. Então, axiomas são fatos que você assume que são verdadeiros e você dispensa qualquer tipo de explicação. Aí você tem matemática, uma vez que você elenca os axiomas, você tem os resultados, que são conclusões que você obtém a partir dos axiomas utilizando argumentos lógicos. É um fato que pode ser concluído. Tá? E aí, eu já listo aí 2 exemplos. Um deles, ambos a gente vai, na verdade, ver como fazer a demonstração. Né? O primeiro deles, existe um número infinito de números primos. Tá? E o segundo deles, para todo n um número inteiro não negativo, se n é ímpar, então 4 divide n ao cubo menos n, que é algo que a gente já até viu em um vídeo anterior, esse exemplo. Aí o que é importante mencionar aqui? Tá? Além dos axiomas dos resultados, você também tem os objetos que você vai definindo. Eu não coloquei aqui no slide, mas é importante saber que na matemática você tem que definir objetos. Por exemplo, dizer o que é que significa um número e o que é que significa um número ser primo, e o que é que significa o símbolo aqui dos números inteiros não negativos, o que é que significa ser ímpar, o que é que significa um número dividir o outro. São todas palavras que você, a partir dos axiomas, você cria a definição dessas palavras que tem a ver com as operações que você pode fazer com as coisas que você está assumindo que existem, tá bom? Novamente, não vamos entrar nesse nível de profundidade de entender como que a partir de uma frase como essa a gente pode concluir algo como isso. Tá? Mas se qualquer um de vocês tiver essa curiosidade, me mande uma mensagem. Eu tenho vários livros para indicar, livros interessantes que mostram como de axiomas muito simples a partir de teoria dos conjuntos a gente chega em resultados sobre aritmética, resultados até mais profundos, coisas que vocês viram lá em cálculo, por exemplo. Tá bom? O que é muito importante falar aqui para vocês é que existem sinônimos da palavra resultado em matemática. O mais famoso deles, teorema,
né? Em geral, todo mundo é introduzido essa palavra quando está no ensino médio ou escuta falar do Teorema de Pitágoras, tá? Mas também existem outras maneiras em matemática de se referir a coisas que são resultados. Lema, proposição e corolário. Em geral, a diferenciação aqui ela é mais estética do que qualquer outra coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Um teorema é um resultado muito importante, um lema é um resultado que é utilizado como resultado auxiliar na demonstração de um teorema importante, uma proposição é um resultado simples, que é utilizado para construir uma teoria, mas que não é particularmente muito surpreendente, e um corolário é sempre um resultado que é obtido como consequência de um teorema, uma consequência muitas vezes útil, em geral de demonstração simples, que é baseada integralmente na validade de um teorema demonstrado previamente. Tá bom? Então é importante saber essa diferenciação porque vocês acabam encontrando nos livros essas palavras escritas, mas no fundo todas elas significam a mesma coisa. É um resultado, é um fato obtido como conclusão a partir de fatos previamente demonstrados, a partir de axiomas, a partir das definições e utilizando a demonstração, que é um argumento válido. Beleza? Vamos seguir adiante. Uma demonstração é um argumento válido utilizado para demonstrar um fato. E aqui entra um ponto muito, né, principal do vídeo de hoje, que é falar assim, né, a maioria dos alunos pergunta, como que eu escrevo uma demonstração? Como se escrever uma demonstração matemática? A resposta é, não é fácil. Não tem como eu dar aqui uma receita que vai funcionar sempre. Escrever uma boa demonstração exige treino, exige paciência e exige um pouco de criatividade também. Não se preocupem muito em escrever uma demonstração boa. Se preocupem agora em evitar erros comuns, tá? Mas a melhor maneira de aprender a evitar esses erros e de aprender de fato, eventualmente, a escrever boas demonstrações é ler exemplos e praticar. Não existe outra saída. A primeira demonstração que eu escrevi na minha vida era uma porcaria, faz mais de 20 anos. De lá para cá, ao longo de muito treino, muita paciência, obviamente, segui uma carreira profissional nisso, então espero que hoje eu esteja relativamente competente, ainda assim aprendo diariamente, mas não se preocupem muito agora, é um caminho que demora, algumas pessoas acabam até tendo uma facilidade mais rápida, né, de mimicar o que está lá nos livros e de absorver um pouco do estilo, outras pessoas demoram um pouco, o importante agora é só evitar erros padrões, né? Com a prática, todo mundo consegue aprender a escrever demonstrações de resultados simples. Para escrever uma demonstração é preciso ser criativo. Alguma criatividade precisa aparecer, né? Quando você olha, por exemplo, algo como isso, você precisa saber como começar. Você precisa criar algo. Criatividade não é algo que você nasce com ela, é algo que você desenvolve na vida, vendo exemplos e praticando, né? Tudo você acaba relacionando algo que você já viu antes e fica fácil você ir, né? Se você já viu muitas coisas, fica fácil você ir criando coisas novas, tá? Então aqui o que é importante desse slide? Uma boa demonstração é uma maneira de ordenar a lógica de maneira esteticamente agradável. Em certo sentido, é como uma arte. Escrever uma boa demonstração. A corretude da demonstração, ela obviamente ela depende muito mais da lógica e da matemática. Mas se essa demonstração está falando os fatos que são relevantes, se essa demonstração está atingindo o público, se ela está sendo capaz de exibir o que de fato é importante de uma maneira agradável, às vezes até surpreendente, isso tem mais a ver com a estética e tem mais a ver com o estilo pessoal de quem está escrevendo do que qualquer outra coisa. Eu espero que vocês não se preocupem muito com isso agora, mas é o que fica aqui de motivação talvez, que todo mundo consegue escrever boas demonstrações, mas é importante praticar e ver exemplos. Então vamos ver esse exemplo. Para todo n número inteiro não negativo, se n é ímpar, então 4 divide n ao cubo menos n. Então, olhando para isso daqui agora, as primeiras perguntas que você tem que fazer é: o que é que significa um número ser ímpar? O que é que significa dizer que 4 divide um número, para a gente poder manipular essas coisas? Então, vou escrever aqui, né, algumas observações, né? O que é que significa n ser ímpar? N ser ímpar significa dizer que n não é par. Um número par é um número que 2 divide esse número,
né? E aí não é muito difícil você se convencer que ou 2 divide esse número, ou quando você tenta fazer a divisão por 2, o resto é 1. São exatamente os números ímpares. Tá? Então aqui, dizer que n é ímpar significa dizer que n é exatamente igual a um número par mais 1. Onde k é um número qualquer, né, que vai depender de n. Então, por exemplo, quando n é 7, n é 2 vezes 3 mais 1. Quando n é 41, n é 2 vezes 20 mais 1. E se você tem um número par que é 16, não dá para escrever 16 como 2 vezes alguma coisa mais 1. Beleza? Então, isso daqui é uma completa definição do que significa ser um número ímpar, não é nenhuma consequência. É usado em matemática como uma definição. O número é ímpar quando ele pode ser escrito dessa forma, onde cai o número inteiro. Né? E aqui já, obviamente, já tem a sugestão de dizer que 4 divide alguma coisa, muitas vezes escrito dessa forma. Dizer que 4 divide alguma coisa é a mesma coisa que dizer que essa coisa é igual a 4 vezes algum número inteiro. Deixa eu utilizar outra letra para não ficar nem confuso. Tá? Então, de alguma forma, eu desejaria começar com essa expressão, que é uma expressão que tem a ver com n. Dizer que ele é ímpar significa assumir que existe esse número inteiro k. E eu gostaria de concluir que eu consigo escrever n ao cubo menos n como 4 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é algo que eu ainda posso acabar descobrindo quem é. E que a gente vai ver que ela depende exatamente desse negócio. Então, qual que é o passo óbvio a ser feito aqui? O passo óbvio a ser feito é pegar 2k mais 1, substituir aqui dentro no lugar de n, expandir esse negócio, fazer esse produto, fazer a subtração e ver o que acontece. Então, eu gostaria de fazer 2k mais 1 ao cubo. 2k mais 1 ao cubo vai ser 8 ao cubo, mais 4k ao quadrado, mais 2k mais 1. Eu também gostaria de fazer isso daqui menos 2k mais 1. Né? Então, é menos 2k mais 1. Não é isso? E o resultado aqui embaixo, 8 ao cubo, mais 4k ao quadrado. E agora vem, qual que era o meu objetivo? O meu objetivo era escrever esse negócio da forma 4 vezes alguém. E aqui vem, né, manipulações, passos lógicos, manipulações algébricas, coisas que, se a gente estivesse construindo a matemática do zero, a gente talvez até tivesse que demonstrar que funcionam assim, a gente teria que definir o que é o produto, a soma, mostrar que dá para fazer essas operações conjuntas de produto com soma, mas aqui a gente assume que está tudo certo, regras da aritmética aqui, da manipulação algébrica, né, são coisas que a gente pode assumir como dadas, e o que a gente tem é que esse negócio que está escrito aqui é 4 vezes 2k ao cubo mais k ao quadrado. Esse negócio que está aqui dentro é o L. É o número que eu multiplico por 4 para obter n ao cubo menos n. Concluir que 4 divide n ao cubo menos n. Tá? Obviamente, tudo isso que eu escrevi aqui não é uma demonstração esteticamente agradável. Né? E tudo que eu escrevi aqui são meus garranchos próprios, são coisas que vocês, quando estiverem tentando demonstrar um resultado, vocês têm que escrever no papel, no canto, olhar para ele, entender o que aconteceu, capturar a lógica disso, mas aí agora vem a hora de fato, escrever a demonstração de maneira em que os novos símbolos são introduzidos corretamente, eu introduzo os conectivos lógicos, eu coloco pontuação na matemática, eu torno tudo isso que está escrito aqui legível. Da maneira como está escrito aqui, até pode ficar claro que você sabe como chegar na demonstração desse resultado, mas isso não é uma demonstração matemática. Uma demonstração matemática é algo que está escrito de forma em que tudo fica, né, registrado. Então, o que eu estou dizendo aí é que se n é ímpar, então existe um inteiro k, tal que n é igual a 2k mais 1. Veja que antes de introduzir a variável, eu disse o que é que ela é. Né? Eu não falei que n é igual a 2k mais 1, eu falei que existe um inteiro k, tem um quantificador, né, que fala qual que é a igualdade. Logo, aí n ao cubo menos n, eu coloco uma cadeia de igualdades mostrando o que é que está acontecendo. E aí, lá no final, eu falo que n ao cubo menos n dividido por 4 vai ser igual a 2 vezes k ao cubo menos k ao quadrado, mais k ao quadrado, né? Acho que tem vou fazer uma breve correção aqui.
E vale a pena mencionar, ainda que seja óbvio, que isso é um número inteiro. Inteiro porque k é inteiro, logo k ao quadrado é inteiro, k ao cubo é inteiro, 2 vezes k ao cubo é inteiro e a soma de dois inteiros é inteiro. Né? Se por algum acaso a gente tivesse começado aqui com um número racional, um número real, k fosse qualquer outra coisa, k fosse π, não dá para falar que 2k ao cubo mais k ao quadrado é inteiro. Mas como k era inteiro, isso está garantido. Novamente, é algo que se a gente estivesse fazendo a matemática do zero, a gente teria que demonstrar passo a passo porque que o número inteiro ao quadrado é inteiro, soma de dois inteiros é inteiro, mas não é o caso aqui. Aqui a gente está num... Né? Mas, ainda assim, se faz necessário olhar para o que a gente queria demonstrar e extrair qual que é a informação importante. A informação importante é ser capaz de manipular n ao cubo menos n para chegar em 4 vezes o número inteiro. E foi o que a gente conseguiu. Uma demonstração precisa ser legível, mesmo as equações. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa, após escrever a sua demonstração, ler o que está escrito, pode ser até em voz alta, ler a matemática e verificar se todos os conectivos necessários, se a lógica da escrita, como se você estivesse escrevendo em português, está correta. Né? Uma equação ela pode ser transformada numa sentença em português. E essa sentença tem que estar fazendo sentido, ela tem que estar correta, ela tem que estar, inclusive, bem pontuada. Não é por acaso que tem um ponto aqui. Esse ponto ele é um ponto mesmo do português após a escrita da equação. Né? Isso que está escrito aqui, a gente usa símbolos para ficar mais prático, mas a princípio eu poderia ter escrito n ao cubo menos n é igual a, abre parênteses, 2k, tá? Então, você tem que ser capaz de olhar para a matemática, olhar para os símbolos, mas ainda assim extrair disso uma linguagem que esteja gramaticalmente correta. Tá? Isso é uma coisa que parece chata, mas é muito importante. Se você, desde o começo, prestar atenção nesses detalhes, você não vai ter dificuldade de escrever, né, demonstrações, né, de fazer a parte escrita, pelo menos, mais para frente. Tá bom? Vamos passar para frente aqui. Esse aqui eu vou deixar esse que está em vermelho como exercício para vocês. Claro que nos livros tem muito mais exercício, eu espero que vocês façam muito mais exercício, mas esse é um exercício para você talvez fazer agora, dar pausa no vídeo, tentar fazer ele agora. Tá? Demonstre que se n é um inteiro ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Né? Definição de ser ímpar, existe um k, tal que 2k mais 1 é igual a n. Né? Então eu quero mostrar que n ao quadrado também pode ser escrito dessa forma. Claro que não vai ser o mesmo k, mas aí você tenta fazer algumas manipulações e ver onde você chega, beleza? E tente, pelo menos uma vez, eu sei que você vai achar isso meio maçante talvez, escrever essa demonstração, papapá, exatamente como eu escrevi ela aqui. É importante desenvolver essa habilidade desde o começo, tá bom? Uma conjectura é algo que a gente acredita que é um resultado, mas que ainda não demonstramos. Tá? Então, isso também faz parte do conhecimento matemático, não exatamente como algo que está estruturando o conhecimento, mas algo que motiva a pesquisa e o desenvolvimento da matemática. Então, conjectura, eu estou aqui na minha pesquisa, esse aqui é o lugar que eu faço minha pesquisa, sento aqui às vezes, começo a pensar, né, na minha área, na área da matemática que eu gosto, que é muito parecida com, né, que é o desenvolvimento aqui da combinatória, que vai ser uma das áreas que a gente vai ver aqui no curso. Né, eu fico pensando em fatos que ninguém nunca demonstrou e de repente eu imagino algo que eu acho que é verdadeiro, que ninguém nunca mostrou antes, algo como se n é um inteiro ímpar, 4 dividido ao cubo menos n, mas um pouco mais complicado que isso, claro. E aí eu chamo aquilo de conjectura. No começo eu posso chamar de conjectura só para mim, mas depois eu posso até contar para uns colegas e ver se alguém, né, se a gente conversando, alguém tem uma ideia, uma criatividade para demonstrar isso. É muito importante, né, na matemática, para o desenvolvimento da matemática, a elaboração de conjecturas, né, como se fosse o primeiro passo, né, na criação do conhecimento. Está aqui um exemplo. Seja P de n uma função, um polinômio, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Eu sei que vocês já viram coisas, né, polinômios, funções antes no ensino médio, no cálculo, né, tudo mais, mas é importante, né, ir introduzindo aos poucos. E esse polinômio P de n, ele fala que n ao quadrado mais n mais 41. Tá? Conjectura, para todo n número natural, esse polinômio P de n me retorna um número primo. Tá? Verdade? Mentira? O que a gente pode fazer ao olhar para uma conjectura como essa?
A primeira coisa que a gente pode fazer é começar a testar. Coloca aqui P de 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2 mais 41, 43. 43 é primo. P de 2, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, mais 41, 47. 47, primo. P de 3, 9, 12, mais 41, 53. 53, primo. P de 4 é o último que eu vou fazer aqui. 16 com 4, 20, 61. Primo também. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar dos inúmeros problemas na matemática com números primos, como números primos são importantes, difíceis, como fatorar números faz parte da ajuda. A dificuldade de fatorar números é um paradigma utilizado nos sistemas de criptografia, como a compreensão dos números primos é um negócio que motiva a pesquisa em matemática. Seria, talvez, surpreendente que, de uma maneira tão simples, a gente conseguisse gerar números primos, né? Todo dia, né, aparece, todo dia não, brincadeira, mas todo ano alguém descobre o maior número primo, já utilizando computadores, óbvio, jamais escrito antes. E é óbvio que se a gente tivesse uma função tão simples quanto essa, gerando números primos para todo número natural, isso certamente não seria um problema tão complicado. Então, essa é uma conjectura. Será que ela é verdadeira? Não, ela é falsa. Tem um número, se eu colocar no lugar de n, obviamente, isso daqui não pode ser um número primo. Que é o 41. Né? Se eu colocar aqui P de 41, o resultado é 41 ao quadrado, mais 41 mais 41. E isso daqui é 41 vezes 43. Tá? Então aqui a gente já sabe que esse polinômio não pode dar um número primo para todo n. Mas, na verdade, o primeiro exemplo em que isso daqui não é primo é n igual a 40. Se você resolver testar de 1 até 39, só vai sair número primo. Isso não é um polinômio muito fácil de desenvolver, né? Um polinômio, existem poucos números que você pode colocar ali no lugar de 41 que vão dar polinômios com essa propriedade, tá? Inclusive 41 é o maior deles, né? Que você coloca e até o anterior você vai estar com números primos, mas mesmo assim, com esse maior conhecido, mas mesmo assim não deixa de ser um exemplo interessante do que é uma conjectura, do que é um trabalho original no estabelecimento da veracidade de uma conjectura. Claro, se algum desses valores não tivesse sido primo, a gente já saberia que é falso, mas conhecimento matemático não se satisfaz com poucos exemplos, nem com muitos exemplos. A gente precisa sempre, no final das contas, se quiser transformar uma conjectura em teorema, a gente precisa ter uma demonstração, um argumento válido. Exemplo ainda mais famoso, em 1769, Leonhard Euler, um matemático, né, hiper genial, viveu no século XVIII, ele elaborou a seguinte conjectura: não existem inteiros positivos A, B, C e D que satisfazem a equação A quarta mais B a quarta mais C a quarta igual a D a quarta. E o que é interessante é que por mais de 200 anos, ninguém encontrou nenhuma demonstração, nenhum contra-exemplo. Foi apenas em 87, com o auxílio de um computador, que alguém encontrou um contra-exemplo. Note o tamanho dos números que aparecem aí no contra-exemplo. Isso é para mostrar que, por mais difícil que seja encontrar a demonstração de uma conjectura ou encontrar um contra-exemplo, o seu estado de verdade permanece em aberto até que uma das duas coisas aconteça. Tá? É muito importante entender que a ausência de uma demonstração não é uma demonstração da ausência da veracidade. Tá bom? Então tá aqui novamente o tamanho do exemplo que foi encontrado, do contra-exemplo que foi encontrado para essa conjectura de Euler. Tá? E agora a gente vai, nesse finalzinho de vídeo, já começar a introduzir uma maneira como muitos livros didáticos separam o estilo de demonstração que você pode escrever, né? O primeiro padrão é dizer que a demonstração é considerada direta quando a sua organização é essencialmente uma sequência de implicações. A demonstração que eu fiz aqui atrás é uma demonstração direta. Se n ímpar, então alguma coisa. Logo, parará, parará. Logo, parará, parará.
Isso é uma sequência de implicações. As coisas que eu estou escrevendo, elas estão implicando as próximas, eu estou chegando na conclusão que eu queria. Aí esse é um exemplo que vem de um dos livros textos que eu recomendo para vocês. É um mini sudoku, quem já jogou sudoku sabe como é. São 3x3, quadrados 3x3, etc. Aqui é um menor, para dar tempo até de resolver aqui no vídeo. E o que é uma sequência de implicações? É você olhar para isso daqui e pensar, ora, se na primeira linha precisa ter 1, 2, 3 e 4, e se aqui eu não posso colocar um 3 porque já tem um 3 nessa coluna, então aqui fica um 4. Se na primeira linha precisa ter 1, 2, 3 e 4 e eu já escrevi 1, 2 e 4, então no espaço em branco precisa ser um 3. Se nesse primeiro quadrado precisa ter 1, 2, 3 e 4, eu já escrevi 2, 3, 4, então precisa ter 1. Então Sudoku é um exemplo clássico de um jogo em que você trabalha com implicações atrás de implicações, preenchendo o seu tabuleiro pouco a pouco até você concluir. Tá bom? Então, ó, eu vou até terminar de preencher aqui. Aqui tem que ser um 4, porque já tem um 3. Aqui vai ser um 3. Aqui, obviamente, vai ser um 2. Aqui vai ser um 3. Então, aqui nessa primeira coluna, 1. Aqui já tem 4, 2, 4, 1. E aqui vai ser o 2. Eu terminei de preencher meu Sudoku. E nesse exemplo que ele vem lá do livro, quando vocês forem ler, vocês vão ver, o que eles estão chamando a atenção é para um fato coincidente nessa situação aqui, que os 4 números do canto são diferentes. E também os 4 números do meio são diferentes. E era algo que eu vi aqui quando estava preparando a aula, achei interessante, é um exemplo legal, porque ele, na verdade, estabelece que isso é um teorema. Num Sudoku 2x2, que é o que a gente está resolvendo aqui, se os 4 números que aparecem nos cantos são diferentes, então os 4 do meio também são. E o que eu queria deixar como provocação aqui no final desse vídeo é como demonstrar esse fato. Como que você demonstraria que não importa os números que estejam aí, se você tem uma solução válida para esse Sudoku, e se os 4 do canto são 4 números diferentes, por que os 4 do meio também precisam ter? Eu queria pedir para vocês tentarem demonstrar isso agora, fazendo uma análise caso a caso, usando implicações e no máximo utilizando alguns argumentos do tipo, isso aqui pode ser 1 ou 2, tanto faz, se for 1, se for 2, etc. No próximo vídeo a gente vai ver como demonstrar isso de uma maneira bastante concisa, utilizando uma outra técnica de demonstração. Mas por hora eu queria que vocês tentassem fazer isso, é um exemplo legal. Se vocês quiserem, vocês já podem ir direto lá no livro, vai falar até um pouquinho mais sobre esse problema e lá mesmo já tem a resposta. Mas de toda forma, fica aí como exercício para o finalzinho desse vídeo, tá bom? Valeu, gente. Até já.